Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre a responsabilidade civil do Estado. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Nilo Casan de Oliveira, que é procurador do município de Bauru e doutorando pela Unesp de Botucatu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. Obrigado à FIB pela oportunidade. Mais uma vez estou aqui. E hoje a gente vai debater sobre a responsabilidade civil do Estado. Maravilha. Nós que agradecemos, que temos a honra aqui em recebê-lo, né? Mais uma vez, brindando o nosso programa. E o nosso telespectador, eu tenho certeza, mais uma vez, o tema vai chamar a sua atenção, né? O nosso telespectador, a nossa telespectadora, porque muito se fala e nós, as pessoas, cidadãos que vivemos no Brasil, nós estamos aí cheios de responsabilidade. O cidadão tem uma série de responsabilidades, todo mundo sabe disso, né? Você tem responsabilidade como pai, como mãe, como cidadão, você tem responsabilidade no seu trabalho e etc. Mas uma questão aí que é o tema do nosso programa, é a questão da responsabilidade civil do Estado, né? E já te pergunto, como funciona aí de maneira geral essa responsabilidade civil do Estado? Professor, a responsabilidade civil do Estado, ela corresponde basicamente a duas vertentes. É uma na responsabilidade extracontratual e outra na responsabilidade contratual. Na responsabilidade contratual, ela se dá através dos contratos que o poder público celebra com os particulares e também nos casos de convênios, né? Basicamente, a administração pública nos negócios jurídicos, ela se baseia nos contratos e nos convênios. E também na responsabilidade civil extracontratual, que é aquela em que não há nenhum negócio jurídico prévio entre o particular e o Estado. Basicamente seria dessa maneira. É isso de uma maneira geral. Agora, como nós temos aí uma peça que é fundamental no nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal, né? A Constituição de 1988. E como que fica aí, de acordo com a nossa Constituição Federal de 1988, e como é que funciona a responsabilidade civil do Estado? Na Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil do Estado ela é dividida em subjetiva e objetiva, né? Qual que seria a diferença dessas responsabilidades? Na subjetiva, apura-se a culpa, né? A culpa de maneira geral, né? O dolo e a culpa. Na responsabilidade objetiva, exclui-se a culpa, respondendo só a conduta com o resultado, não havendo que comprovar esse nexo entre o dolo e a culpa. Então, basicamente, existem essas duas modalidades dentro da Constituição Federal, especialmente ali no artigo 37 da Constituição. Tá aí, né? Nossa Constituição toma conta de tudo, né? Nossa Constituição Federal, a brasileira aí, toma conta de tudo, que tudo quanto é matéria, não poderia ficar diferente aí a questão da responsabilidade civil em relação à própria Constituição e à responsabilidade do Estado. A responsabilidade civil do Estado, ela se aplica aí ao setor privado? Professor, ela se aplica sim, desde que o particular ele esteja exercendo um serviço público, prestando um serviço público. Por exemplo, uma autarquia que exerce uma atividade, uma autarquia privada nesse caso, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, certo? Mas há algumas exceções. Também naqueles casos em que essa pessoa jurídica ela explora a atividade econômica, aí a responsabilidade civil dela vai ser a privada e não a responsabilidade civil do Estado. Então, basicamente, nessas hipóteses aí que a gente tem de responsabilidade civil do particular. Ok. Uma outra situação que nós temos hoje aí, a gente vivencia no Brasil, né? O Estado não dá conta de sozinho fazer tudo. Aí surgem as questões aí das concessionárias, permissionárias e tudo mais. E, doutor Nilo, você disse aqui agora sobre a questão aí da divisão, né, da responsabilidade civil objetiva, da subjetiva, isso voltado para o Estado, em relação aí à nossa conversa logo no começo. E eu pergunto o seguinte, essas concessionárias, as permissionárias, elas também respondem aí de maneira objetiva? Professor, elas respondem sim de maneira objetiva.
Inclusive, eu faço um adendo aqui, porque mesmo aqueles particulares que não são usuários do serviço público, eles também são agraciados, digamos assim, com essa responsabilidade objetiva. Eu dou um exemplo, vamos supor, um senhor que mora numa área rural ao longo de uma rodovia em que há um pedágio, né? Que a pessoa é uma concessionária que trata daquela rodovia. Se ocorrer um dano ali causado pela concessionária, mesmo ele não utilizando aquele percurso, ainda assim a responsabilidade nesse caso seria objetiva. Tá aí, então. Isso é bom a gente saber, esclarecer bastante para questões aí que acontecem no nosso dia a dia com o nosso telespectador e saber qual direcionamento é que ele deve seguir, né? Outra situação aí, como que funciona a responsabilidade do agente público? Ele pode aí responder diretamente pelos danos causados, não pode? Como que fica essa questão específica do agente público? Professor, essa questão foi muito debatida até 2019. Antes havia uma divergência entre os tribunais. STJ e STF tinham posicionamentos diferentes. O STJ admitia a responsabilização unilateral, ou seja, você não precisaria entrar com uma ação, mover uma ação contra o ente, contra o particular e o ente estatal. Poderia ser só contra o funcionário público. Posteriormente, em 2019, e o STF, né, em contrapartida, entendia que deveria haver a dupla imputação, Estado e servidor, para que houvesse essa responsabilização. Em 2019, houve um alinhamento de posicionamento e tanto o STF quanto o STJ passaram a entender sobre a regra da dupla imputação. Então, hoje você não pode, na responsabilidade civil do Estado, imputar a responsabilidade civil somente do servidor. Deve haver um ente público ali naquela demanda também. Tá, por falar em servidor aí, uma situação que acontece muito e que as pessoas, que o cidadão utiliza muito hoje, diz respeito à questão dos cartórios, né? Notários, registradores, oficiais de cartório. O que acontece? Muitas vezes, não vamos dizer até que o servidor, o cartorário que esteja ali, o notário, o registrador oficial de cartório, não que ele tenha agido às vezes por intenção, mas como a população, o cidadão utiliza muito desses serviços, mas demais é utilizado, como funciona aí a responsabilidade desses notários, desses registradores, desses oficiais de cartórios? Professor, a responsabilidade dos notários, registradores e oficiais, ela foi muito debatida também durante anos. Em 2019, houve uma sedimentação do entendimento, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, e eles consideraram, né, pelos cartórios prestarem a um particular que presta um serviço público, eles decidiram que a responsabilidade estatal, nesse caso, é objetiva. Então, o Estado responde objetivamente, e se o caso, ele entra com uma ação de regresso contra o oficial, o notário, para que ele seja responsabilizado caso haja culpa. Tá aí, trocando em miúdos, né, na sua colocação, se algum telespectador, se alguma nossa telespectadora tiver com algum problema em relação aí a cartório, etc., que pode acontecer, né? O dia a dia aí, como eu disse, é recheado de pessoas indo atrás de questões em cartórios, a responsabilidade é do Estado mesmo, né? Eu digo ele, o cidadão deve procurar aí seu advogado de confiança, mas hoje já se sabe aqui que o Estado vai ter que responder nessas situações onde gerou um prejuízo ali para o cidadão. O cidadão não poderia ficar à mercê aí de ninguém, né, responsável nessa situação. Existem aí, ou melhor até dizendo, quais são os requisitos para a demonstração da responsabilidade estatal? Porque a gente está falando aqui de responsabilidade estatal, responsabilidade do Estado, etc., mas para o nosso telespectador entender, existem alguns requisitos. Existem algumas circunstâncias que devem estar bem demonstradas para que caracterize essa responsabilidade estatal. Então, quais são esses requisitos? Professor, basicamente, assim como no direito penal, a gente faz uma analogia, conduta, nexo e resultado. A conduta seria uma ação ou omissão estatal, o nexo seria o liame e o resultado, né, o efeito que essa conduta causou. Então, unindo esses três requisitos, há a responsabilidade estatal. Basicamente, seria isso. Tá aí. Tem que, não é? Às vezes a pessoa pensa que qualquer coisinha que acontece, o Estado já é responsável. Não é bem assim. Evidentemente que essas são
questões mais técnicas, né? Então, tá aí quais são os requisitos. Uma outra situação que eu gosto de falar é da questão das cláusulas excludentes, né, e atenuantes dessa responsabilidade, como se fosse no penal, né? O que pode, quais são as causas aí que podem excluir ou atenuar essa responsabilidade? Professor, basicamente, quando há culpa exclusiva da vítima, né, quando a própria vítima causou aquele dano, não pode ser imputado ao Estado. Nos casos de atos de terceiros, né, e no caso de caso fortuito e força maior. Nessas três hipóteses, admite-se uma exclusão de responsabilidade estatal. Então, basicamente, essas três possibilidades, elas acabam excluindo a responsabilidade estatal. Entendi, tranquilo. Então, o Estado, evidentemente, também tem a sua defesa, vamos assim dizer, né? Como todo mundo tem direito, o cidadão tem direito à defesa, o Estado também tem o seu direito à defesa aí também. A gente fala muito da ação do Estado, onde o Estado poderá ser responsabilizado por uma ação sua. Mas existem situações onde ocorre o contrário, onde o Estado ele pode ser responsabilizado não pela sua ação, mas pela sua omissão. Como é que fica essa situação da responsabilidade do Estado pela omissão, por omissão? Pela Constituição, os casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, eles são apurados mediante culpa, ou seja, de maneira subjetiva, certo? E nessa situação de culpa, existem alguns requisitos também para a gente pontuar essa responsabilidade, até excludentes, né? Por exemplo, o serviço não foi prestado, né? O serviço foi prestado de maneira ineficiente, ou também foi prestado em um tempo aquém ou além daquele previsto para o ato. Então, nessas três possibilidades também há uma responsabilidade civil por omissão estatal, certo? E ela, lembrando, né, tanto o STF quanto o STJ, eles entendem que essa responsabilidade deve ser apurada mediante culpa, de maneira subjetiva. Tá, muito bem citado agora por você, questão de STF, STJ, em várias questões o STF dá um posicionamento, da mesma maneira o STJ, né, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça. Gostaria de saber especificamente como fica o entendimento desses dois tribunais, do STF e do STJ, sobre a questão da responsabilidade no caso da omissão do Estado. Professor, em relação à omissão, eles pacificaram o entendimento que responde de maneira subjetiva. Mas existem algumas exceções doutrinárias, né? O STF e o STJ entendem que a responsabilidade é subjetiva, mas a doutrina, em muitos casos, ela afirma que tanto na questão da ação quanto da omissão estatal, a responsabilidade seria objetiva, ou seja, né, repetindo, não precisaria comprovar o dolo nem a culpa, ou a culpa de maneira geral, assim digamos. Ok. Uma questão, vamos partir para uma questão mais prática, para que fique mais claro aí para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Uma situação que acontece aí, nós temos muitos detentos, né? Nós temos várias prisões espalhadas pelo país todo, nós temos muitas pessoas presas, e o que acontece, né? Vamos falar, no caso aí, de um exemplo prático, uma questão de morte de um detento que esteja aí sobre a custódia do Estado, sobre a custódia estatal. A responsabilidade aí também será subjetiva no caso da omissão do Estado? Professor, excelente pergunta. O STF, ele entendeu que nesse caso do detento, né, que ele está sob a custódia do Estado, a responsabilidade seria objetiva. Há um dever constitucional elencado ali no artigo 5º que o Estado, assim, quando ele está acautelando aquele detento, ele deve preservar sua integridade física e psíquica. Então, dessa maneira, a jurisprudência entende que a responsabilidade é objetiva nesse caso, mesmo sendo um caso omissivo, né? Se a gente for ver assim, é ao pé da letra. Tranquilo. Então, nós temos aí a questão bem definida já sobre essa situação aí também, né? Vamos falar agora uma outra questão dos atos legislativos, né? O Estado também tem responsabilidade pelos atos legislativos? Professor, em relação aos atos, os atos legislativos,
há um entendimento que o Estado é irresponsável por isso, né? Que ele não geraria uma responsabilidade civil estatal a edição de um ato legislativo. Então, tanto seja um ato do executivo, às vezes um ato do legislativo, então prevalece que não haveria essa responsabilidade. Ok. E uma outra situação, no caso da omissão legislativa do Estado, como que ficaria? No caso da omissão legislativa, né, o particular ele teria o poder de ação, né, seja através de uma ADIM por omissão ou no mandado de injunção. Nesses casos, também prevalece a irresponsabilidade do poder legislativo no caso, né? Só que existe uma teoria doutrinária interessante que fala sobre a discricionariedade regrada. Então, em alguns casos, por mais que exista essa irresponsabilidade, eles talvez teriam um parâmetro, né, para seguir sob pena de serem responsabilizados. Por exemplo, uma votação de um orçamento, algo que é inerente, que poderia travar o exercício do executivo. Nesses casos, existe uma doutrina, né, mas não é majoritária, que haveria uma discricionariedade regrada ou vinculada, quase próxima de um ato vinculado do Estado. Nós falamos aí da questão, demos o exemplo do detento, da responsabilidade do Estado, da questão da omissão legislativa do Estado, uma outra vertente agora. A questão dos atos judiciais é a questão relativa ao Poder Judiciário. Como fica a responsabilidade do Estado aí pelos atos judiciais? Professor, a responsabilidade pelos atos judiciais ela é mais aplicada no âmbito criminal, penal, né? Que basicamente, de acordo com a Constituição, seriam aqueles casos em que o detento ele é preso de maneira incorreta, ilegal, inconstitucional, ou também quando o detento ele fica preso por um período além do permitido, ou além da sentença de determinação judicial. Então, nesses casos, há uma responsabilidade do Estado em relação a isso. É interessante, inclusive, que recentemente houve um julgado isolado falando que seria um mero aborrecimento um detento estar preso de maneira incorreta. A gente vê, às vezes, essas situações aí do Poder Judiciário, né, que nem sempre condizem com a Constituição. Mas foi algo isolado, né? A regra é essa, então o Estado acaba sendo responsabilizado nessas situações. Sem dúvida, a pessoa privada da sua liberdade e de forma injusta, ilegal, vamos assim imaginar, como foi essa decisão aí que você citou, é inadmissível, né? Se a gente pensar na nossa privação de liberdade, às vezes nós estamos aí, eu sempre dou esse exemplo, às vezes nós estamos aí dentro de casa porque chove muito, a gente fica agoniado, né? Eu não consigo sair. Imagina uma pessoa presa, sem a sua liberdade de ir e vir, e acaba aí ficando nessa situação por conta de uma injustiça ou uma ilegalidade. Também é uma situação muito difícil, né? O nosso telespectador deve estar se perguntando aí, vocês falaram aí da questão da responsabilidade civil do Estado, a questão judicial, legislativa, demos o exemplo do preso, que é o particular no caso, mas a pergunta deve ser aquela que está palpitando lá do lado de lá da nossa tela, né? Do nosso telespectador. Existe um prazo aí para discussão dessa questão da responsabilidade, ou até melhor dizendo, né? Qual que é o prazo prescricional para se discutir aí a responsabilidade civil do Estado? Porque muita gente acha que lá atrás, há tantos anos aconteceu isso, hoje eu posso. Como é que é esse prazo, né? Professor, houve uma discussão ferrenha nos tribunais superiores para delimitar qual que seria esse prazo, né? Aí muitos acreditavam que eles adeririam ao prazo que está no Código Civil, de 3 anos para responsabilidade civil privada, na esfera privada. Só que aí existe um decreto muito antigo, de 1932, e esse decreto ele falava em um prazo de 5 anos. Então, o que foi decidido? Que o prazo prescricional para a ação e tanto para o ente público promover uma ação, quanto para o particular entrar com uma ação contra o poder público, foi estabelecido em 5 anos, certo? É bom frisar que há algumas exceções, por exemplo, a lei de improbidade administrativa. Se um ato for doloso, né, aí esse prazo prescricional em relação à reparação do dano, ele seria imprescritível.
Então há algumas exceções, mas a regra ficou no prazo de 5 anos. Tá aí, né? Isso é de extrema importância para o particular. Ocorrendo alguma situação que envolva a pessoa, que saiba que é esse prazo que ele tem para correr atrás, vamos dizer, do prejuízo ali em relação ao Estado, né? Existe uma teoria em direito, né, para a chamada perda de uma chance, né? É uma teoria que mesmo a pessoa que é leiga em direito, simplesmente a gente falar perda de uma chance, a pessoa já está entendendo, né? Poxa, perdi uma chance. Quando isso envolve o Estado, quando ocorre a perda de uma chance em relação ao Estado, isso aí aplica-se à responsabilidade civil? Professor, tem essa teoria da perda de uma chance, ela veio do setor privado, e aí começaram a discutir se ela seria aplicada no direito público ou não. E prevalece hoje que sim, que é possível, né, a aplicação dessa teoria, desde que se elenque aqueles requisitos, né, que seja uma probabilidade muito alta daquela concretude, né, que aquilo ocorra, né, que seja uma situação real, séria e fundada. Basicamente, a jurisprudência, a doutrina, eles elencam esses requisitos aí como pressupostos assim para a responsabilização do ente estatal pela perda de uma chance. Então, basicamente, cumprindo todos esses requisitos, é possível, sim, que o Estado seja condenado, né, seja responsabilizado em relação à perda de uma chance. Nós estamos aí caminhando para o fim do programa, e eu acho esse tema, eu acho não, tenho certeza, esse tema da responsabilidade civil que envolve o Estado, que a gente está discutindo aqui, passando para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, eu entendo isso de extrema importância, esse tema, porque nós vemos a população mais humilde, às vezes acontece alguma coisa com uma pessoa e às vezes ela não sabe, quando esse acontecimento ocorre em relação ao Estado, às vezes a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa fica ali perdida. Então, por isso que eu reputo de extrema importância esse tema que a gente está discutindo aqui. Então, eu gostaria que você, doutor Nilo, deixasse aqui uma mensagem, falasse para o nosso telespectador, né, dentro desse nosso tema da responsabilidade civil do Estado, acontecendo, vamos dizer, alguma coisa com o cidadão, que ele se envolva, né, esse acontecimento, esse fato com ele, esteja ligado ao Estado, por tudo que ele ouviu aqui na nossa conversa hoje. O que a gente pode dizer como um norte, uma direção? O que deve essa pessoa fazer, né? Porque às vezes a pessoa ouve tudo e a pergunta dela deve estar sendo essa que eu estou fazendo, né? Aconteceu uma situação comigo envolvendo um ente público ali, num posto de saúde, seja lá onde for, nós demos o exemplo do detento e outros exemplos mais. Mas o que dizer para esse cidadão, né? Qual direcionamento, qual norte que a gente pode passar para ele? Olha, você tem que fazer assim, 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 assado, como se diz. Qual é a cartilha que ele deve seguir aí? Perfeitamente, professor. Hoje em dia, numa situação em que eventualmente o particular se sinta em uma situação, digamos assim, de injustiça, né, por causa de algum ato do Estado, hoje a gente tem as ouvidorias, a gente tem o Poder Judiciário, temos os juizados especiais da Fazenda Pública. Então, o acesso desse particular a essas questões, ele está muito facilitado hoje em dia. Então, existem todos os mecanismos aí, até constitucionais, né, por conta do princípio democrático que envolve todas essas questões, garantindo ao particular uma reserva de sua liberdade, de sua integridade em relação a eventuais arbitrariedades, inconstitucionalidades e ilegalidades que o Estado possa praticar. Então, hoje existe todo um aparato, também até de instituições, né? Tanto a Procuradoria no município, do Estado, da União, e também a Defensoria Pública, né? Para aqueles que têm uma condição financeira e hipossuficiência, né, em outras situações, eles podem se beneficiar também desses auxílios, né? Existem os PROCONs também, tanto estaduais quanto municipais, que também conseguem dar todo o respaldo, né? O PROCON nem sempre uma situação, aproveitando, nem sempre uma situação estatal, ela acaba abarcando numa relação de consumo, mas o PROCON também ele serve para eventualmente, dependendo do serviço prestado, abarcar e resguardar aí o cidadão. Tá aí, eu espero que
depois desse programa, o nosso telespectador, ele tem aí realmente, ele tem um norte a seguir, ocorrendo alguma situação que ele esteja envolvido e que diga respeito à responsabilidade civil do Estado. Eu agradeço ao Dr. Nilo Casan de Oliveira por mais uma vez estar aqui abrilhantando o nosso programa. Agradeço também principalmente ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que o programa é feito, é pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.